Depois de todo o sofrimento e de toda a glória que eu vi, eu passei a contar essa história para todos. A história de um homem que achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Que achava que era forte, mas era prisioneiro. Que achava que estava sozinho, mas foi encontrado por quem o amou primeiro. Vocês sabem quem eu sou? Não. Não me olhem com essa cara de desprezo ou de medo. Eu sou Mateus, o cobrador de impostos. E aqui, nessa mesa, eu sou a lei. Sou a voz de Roma. Sou a mão que recolhe o que é devido. E ninguém mesmo, pode me questionar, me contestar ou me negar o que é meu por direito. Vocês vêm até a mim, de cabeça baixa, com os bolsos vazios ou com o coração cheio de raiva. Mas o que importa é o que eu decido cobrar, o que eu decido aceitar, o que eu decido deixar passar ou não. Eu tenho poder, tenho dinheiro, tenho conforto, tenho tudo que o mundo diz que vale a pena ter. Vocês me chamam de traidor, de ladrão, de inimigo do meu próprio povo. E daí? Eu tenho o que vocês não têm: segurança. Vocês vivem na pobreza, na incerteza, dependentes da sorte ou da bondade de alguém que nunca chega. Eu não. Eu me garanto. Eu construí minha vida sobre o que eu conquistei. Com minha astúcia, com minha força, com a minha capacidade de não deixar ninguém me pisar. Se para isso eu tive que cobrar mais do que devia, se tive que colaborar com os que ocupam a nossa terra, foi o preço que eu escolhi pagar. Porque no fim, o que importa é estar no topo. É ter o controle, é ser quem decide o que cada um de vocês vai ter ou vai perder. Eu não preciso de vocês. Não preciso das suas orações. Não preciso das suas críticas. Não preciso da sua aprovação. Eu sou suficiente para mim mesmo. E quem pensa que pode me mudar ou me ensinar alguma coisa, está muito enganado. O mundo é dos fortes e eu sou forte. O mundo é de quem pega o que quer e eu peguei. O mundo não tem espaço para sentimentos, para culpas, para o que vocês chamam de justiça de Deus. Aqui só existe a minha justiça. E ela vale mais do que qualquer lei escrita em tábuas ou qualquer história contada nas sinagogas. Mas por mais que eu diga isso, por mais que eu repita para mim mesmo todos os dias que eu estou bem, que tenho tudo o que preciso, há um vazio. Um vazio que nenhuma moeda de ouro consegue preencher. Nenhum pedaço de pão, nenhum momento de descanso. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Vocês me evitam, me desprezam, me cospem no chão quando eu passo. E eu finjo que não ligo. Finjo que sou superior a tudo isso. Mas a verdade é que eu sou o homem mais solitário de toda a Galileia. À noite, quando as luzes se apagam e o silêncio chega, é quando tudo vem à tona. Lembrei da minha família, dos meus amigos de infância, todos que se afastaram de mim quando eu escolhi esse caminho. Lembrei de como eu era antes. Um jovem que também sonhava com um mundo melhor.
que também esperava por um Deus que libertasse o nosso povo. Mas a vida me mostrou que esses sonhos não enchem a barriga, não protegem ninguém. Então eu troquei a fé pelo poder, a esperança pelo dinheiro, o amor pela indiferença. E cada vez que eu cobrava um valor a mais, cada vez que eu via alguém chorar porque não tinha como pagar, cada vez que eu fechava para o sofrimento alheio, eu matava um pouco de mim mesmo. Eu achava que estava me protegendo, mas na verdade estava me aprisionando. Tinha correntes muito mais pesadas do que as que os romanos colocavam nos prisioneiros. Correntes de culpa, de vergonha, de solidão, de uma vida que não escolhi de verdade, mas que eu aceitei como única opção. E foi nesse estado, dividido entre o poder que eu fingia ter e a dor que eu escondia, que eu o vi passar. Ele não tinha riquezas, não tinha exército, não tinha posição. Era apenas um homem andando entre o povo, olhando nos olhos de cada um, como se visse não só o que eles eram, mas o que eles poderiam ser. E quando ele parou diante da minha mesa, eu esperei ouvir uma reclamação, uma crítica, uma condenação. Mas ele apenas olhou para mim com um olhar que não tinha desprezo, não tinha raiva, mas tinha algo que eu não via há muito tempo: amor. Ele disse com uma voz calma, mas que tocou o fundo da minha alma: segue-me. Foi como se todo o peso que eu carregava tivesse desabado de uma vez. Como se todas as paredes que eu construí para me defender tivessem caído. Eu, que sempre tive a resposta para tudo, que sempre decidi tudo, não pensei, não questionei, não olhei para trás. Levantei-me, deixei tudo o que era meu, as moedas, os livros, o poder, a vida que eu conhecia, e o segui. Naquele momento, eu percebi que tudo que eu tinha construído não era nada comparado com o que eu estava prestes a encontrar. E foi assim que tudo mudou. Deixei de ser Mateus, o cobrador de impostos, odiado e solitário, para ser Mateus, o discípulo de Jesus. E o que eu vivi com ele, o que eu aprendi com ele, o que eu recebi dele, não tem explicação. Ele me ensinou que o poder verdadeiro não é o que exerce sobre os outros, mas o que se usa para servir. Que a riqueza verdadeira não está nos bolsos cheios, mas no coração livre. Que a justiça de Deus não é a que condena, mas a que transforma. Eu, que era considerado um perdido, um traidor, um pecador sem salvação, fui escolhido. Eu, que tinha me fechado para o amor, recebi o amor mais puro e mais gratuito que existe. E depois que ele se foi, depois de todo o sofrimento e de toda a glória que eu vi, eu passei a contar essa história para todos. A história de um homem que achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Que achava que era forte, mas era prisioneiro. Que achava que estava sozinho, mas foi encontrado por quem o amou primeiro. E hoje, para vocês, Igreja de Deus, eu deixo a minha história. Antes de encontrar Jesus,
Eu era definido pelo que eu tinha, pelo que eu fazia, pelo que os outros pensavam de mim. Eu vivia para mim mesmo e isso me levou a um vazio sem fim. Depois da conversão, eu passei a ser definido pelo que Deus fez em mim, pelo que Ele me chamou para ser, pelo amor que eu passei a levar para o mundo. Deixei de viver para mim e passei a viver para Ele e para os meus irmãos. E o que eu mais quero dizer a vocês é isso. Não importa quem vocês foram, não importa o que vocês fizeram, não importa o quanto vocês acham que estão longe de Deus, ou que não têm valor para Ele. Eu sou a prova viva de que ninguém está fora do alcance do seu amor. Nenhuma vida é tão quebrada que Ele não possa consertar. Nenhuma história é tão ruim que Ele não possa transformar em uma história de salvação e de glória. Hoje vocês também são chamados. Hoje vocês também são amados. E assim como Ele olhou para mim, com todos os meus erros e todas as minhas falhas, e disse: segue-me. Ele olha para cada um de vocês agora e faz o mesmo convite. Deixem para trás a vida que os aprisiona, o medo que os impedem, os pecados que os afastam. Deixe tudo que é velho e recebam a vida nova que Ele tem para te dar. Porque a minha história prova. Com Jesus, o que existe antes não importa mais. O que importa é que Ele faz a partir de agora. E acreditem, o depois é sempre, sempre muito melhor que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Bem, meus irmãos, se você chegou até aqui e recebeu essa palavra, eu te peço que compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo te acompanhe e até o próximo devocional.